Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje o Vitória joga no Barradão contra o Atlético Mineiro. É um dos poucos jogos que podemos considerar o Vitória, entre aspas, favorito. Desde que voltou à Série A, o Vitória ainda não perdeu do Atlético Mineiro. Então, e o Atlético, nos últimos anos, não é novidade, o Atlético não vem bem. E é uma chance para o Vitória se redimir, porque se ele não ganhar hoje, não precisa nem perder, ele fatalmente entra na zona de rebaixamento. Então, é uma grande oportunidade para o Vitória ganhar o jogo. O Atlético, apesar do nome, do poder é, financeiro, de ter muitos jogadores craques e tudo mais, mas o conjunto do Atlético Mineiro não funciona. Há muito tempo que o Atlético Mineiro não é aquele time confiável. Então, eu acho que o Vitória hoje ganha o jogo. Se também o técnico não inventar, não é mesmo? Eu manteria o time do Bavi, que iniciou o Bavi, com a única mudança forçada, que é a saída de Edu, que foi constatada uma contusão gravíssima e não joga mais nessa temporada. E colocaria Camutanga, foi o que ele colocou, ou até mesmo Luan Cândido. Aí eu não sei lá os treinamentos, o que é que acontece, quem é que está melhor. Às vezes que Luan Cândido entrou, também não fez o jogo ruim. Então, agora sim, com dois zagueiros, ou Luan Cândido, ou Camutanga, mas permanecendo com dois zagueiros. Se entrar com três zagueiros, o Vitória vai ter grande dificuldade com qualquer time do Campeonato Brasileiro. Então, eu tenho insistido nessa tese de que com três zagueiros, o Vitória não sabe jogar. Não tem jogadores para executar bem esse sistema. Então, assim, se ele permanecer com o time com dois zagueiros e continuar com o Marinho no campo, eu acho que Marinho tem uma virtude, além de ter sido um grande jogador na sua história, e não tem esse negócio de estar em fim de carreira. Everton Ribeiro é mais velho do que o Marinho. O Marinho ele só tem que pegar o entrosamento de novo, isso com os jogos, ele vai se adaptando melhor ao time, vai se entrosando, vai se soltando, ele está ansioso por fazer o gol. Perceba que antes, até de pênalti, ele perdeu devido à ansiedade, apesar de ter nas cobranças lá da semifinal ele converteu, mas no jogo normal ele tinha perdido. E no Bavi ele deixou de fazer, de dar o passe na ansiedade de querer fazer o gol. Por um lado, isso é bom, porque o cara está com vontade, ele quer jogar bem, ele quer mostrar serviço, então eu permaneceria com o Marinho, entendeu? Uma hora ou outra ele vai começar a deslanchar e boto muita fé em Marinho, até porque Eric não tem mostrado um bom futebol, nem começando e nem quando entrou no Bavi. Não gostei do jogo de Eric, jogador preguiçoso, jogador sem intensidade. Então, o Eric não está bem. Então, eu permaneceria com o Marinho. E, de repente, ele pode até inovar, colocar o Marinho na direita, como jogou, e colocar talvez o Pato na esquerda e deixar o Mateuzinho no meio, botar quatro no meio campo aí, não sei como é que ele vai fazer. Mas, enfim, nesse caso, eu tiraria é, Kaique Gonçalves, entraria com Baralhas, com Martinez e Mateuzinho no meio, entendeu? Marinho, Kaiser e Pato. Vamos ver se esse Pato, né, vai dar um caldo. Pronto, então vamos agora partir para o jogo do Bahia. O Bahia vai ter um confronto que também, a meu ver, ele é favorito. O Internacional não está bem. O Internacional tem feito jogos até bons no sentido de ter posse de bola, controle do jogo. Porém, é um time ineficiente. O Inter ele tem muitas chances de gol, ele cria, faz e acontece, mas não faz o gol, sabe? Não faz o gol. O Inter não joga mal nos últimos tempos, aí estão acompanhado. O Inter não tem jogado mal, mas tem perdido os jogos.
entende? O Atlético Mineiro mesmo fez 1-0 no início e recuou e deixou o Inter jogar, mas simplesmente, cara, o Inter não consegue fazer gol e o ataque do Inter não é um ataque ruim, não. Lá tem Borré, tem Alejandro, tem Carboneiro, entendeu? Tem Kaique, que veio foi do Bahia. Enfim, e tem o Alan Patrick no meio. O time do Inter não é um time ruim. Agora, o Bahia tem essa marca aí de, às vezes, de ressuscitar defunto. O time vem mal, 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 e quando pega o Bahia muda tudo. Então o Bahia tem que ter cuidado, porque apesar do momento difícil que o Inter vem atravessando desde o ano passado, não mudou muita coisa. O Inter é um time perigoso. Se encaixar, se for o dia das coisas dar certo, vai complicar para o Bahia, porque o Bahia tem suas fragilidades, mostrou isso nos dois últimos Bavis. Se o Vitória fosse um pouquinho melhor, talvez as coisas se complicariam. Então, eu acho que é diferente dos outros times que enfrentou o Inter esses dias. O Bahia tem a posse de bola, então talvez o Inter mude a maneira de jogar. Em vez de jogar com a bola, vai jogar nos contra-ataques e o Bahia é um pouco vulnerável nessa questão dos contra-ataques. Continua sem Everton Ribeiro, que é uma falta imensa. Eu continuaria com o mesmo time que ele começou o Bavi, é, mantendo o uruguaio lá, o Acevedo na lateral direita, e permanecia com o Eric no meio. Eric é um cara que ele, além de ser de marcar bem, é um cara que pisa na área, é um cara que faz gol, que tem um chute bom de média e longa distância. Então, eu permaneceria com esse time aí. E a depender do andar do jogo, poderia fazer algum tipo de mudança. Mas, a princípio, eu acho que eu entraria com esse jogo aí. Para mim, o Bahia tem um momento melhor do que o Inter, apesar dos desfalques. O Bahia, para mim, tem uma condição melhor para o jogo, até porque não tem a obrigação de ganhar. O Inter está com a corda no pescoço, o Inter está numa situação difícil. Acredito, se perder do Bahia, o técnico ele pode, inclusive, ser demitido, porque é uma série de insucesso nesse início. Então, assim, eu acho que a dupla Bavi, nesse final de semana, tem tudo para conseguir bons resultados. Vamos esperar que isso aconteça, porque cada um com seus objetivos distintos, mas o triunfo do Bahia vai colocá-lo ali nas cabeças, terceiro, quarto lugar, e o Vitória pela sobrevivência, para não entrar nessa famigerada zona de rebaixamento, até porque o próximo jogo é contra o Grêmio, em Porto Alegre, aí é muito difícil o Vitória conseguir algum ponto lá. Então tem que pontuar hoje para permanecer com uma chance de não entrar na zona do rebaixamento. Valeu, galera, tamo junto. Talvez a gente possa reagir aos resultados do fim de semana. Um abraço.